Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos segurança aérea. Professor Luiz, professor Zé Cândido, eu fiquei pensando em alguns outros desastres aéreos que as pessoas se lembram, né? Eu estou aqui agora com aquele do jato Legacy e do Boeing da Gol, né? E aí se falou muito de transponder, aquela questão toda, né? Assim, e eu me lembro uma discussão muito comum naquela época, inclusive capa de reportagens do Fantástico, por exemplo, de aeronaves que passam muito próximas umas das outras, né? Então, nesse caso, o avião da Gol, ele caiu em plena selva amazônica, né? Um jato Legacy toca... O jato não teve nada, né? Mas ele toca o leme, ou ele toca uma das pequenas asas. A ponta da asa. E aí isso causa... Desbalanceamento. Exatamente. Então o avião quase que se desintegra no ar. Foi isso que as análises colocaram, né? E esses dois pilotos americanos, o avião desceu, viram lá a avaria, ele estava com o transponder ligado, que é como se fosse um tacógrafo, vamos dizer assim, desses aviões. A segurança aérea, a gente pode entrar num avião hoje seguro de que a rota vai dar certo? É seguro? Pode. Na verdade, a aeronave, sem dúvida nenhuma, é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? Toda a instrumentação, a tecnologia que você tem embarcada em uma aeronave, por menor que ela seja, né, permite que ela faça um voo seguro, né? Agora, como nós comentamos agora há pouco, fatores humanos, né, que inclusive é tema de estudo, né, internacionalmente, né, é um fator que realmente é importante ser analisado, né? Alguns profissionais da área costumam utilizar a seguinte frase, né? A aeronave não cai, joga um avião no chão. Né? Por que eles usam essa frase? Porque realmente o que se tem hoje em termos de tecnologia embarcada numa aeronave permite a sua operação de forma muito segura. Né? Então, eu acredito que a questão a interface humana é o grande, talvez seja o maior fator ou o fator mais problemático aí nesse caso desse piloto, eu lembro até o nome do piloto, Jean Paul Palladino. Exatamente. Né? Ele, inclusive, fez um movimento nos Estados Unidos para que pilotos americanos evitassem de vir ao Brasil, porque estavam agora o responsabilizando. Nesse caso, houve algo estranho para desligar esse aparelho de detecção, não houve? O relatório fala que existe um apoio de pé no painel do Legacy, né, que foi feito justamente para isso, mas ele era muito próximo ao botão do transponder. E que o movimento da ponta do pé do piloto poderia fazer o desligamento daquilo. Sim. O que a gente percebe, muitas das vezes, as pessoas, elas se preocupam muito com probabilidade e esquecem das consequências. Tem um professor amigo nosso que ele cita, o professor Paulo Roberto, ele cita um exemplo muito clássico, né? Ele vira para o aluno e fala o seguinte: se eu te der R$50 para você dormir hoje na sua cama, no seu quarto, você só não pode cair da cama, você aceita? O garoto na hora aceita. Mas fala com ele: eu vou pôr sua cama em cima do braço do Cristo Redentor e te dou os mesmos R$50. Você dorme? A pessoa não dorme. Por quê? A probabilidade dela cair é muito parecida, mas as consequências dela cair do alto do braço do Cristo Redentor são enormes. Então as pessoas, né, elas pensam muito na probabilidade e esquecem das consequências, né, do que isso pode gerar. No caso desse acidente, o nível de tecnologia é tão alto que os aviões estavam exatamente no mesmo nível. Se a gente não tivesse uma tecnologia tão avançada, podia ter uma defasagem de alguns metros, 20, 30 metros, que poderia evitar essa colisão, né? Mas é uma sequência de erro. James Rison usa muito aquela teoria dos queijos, né, que você vai pondo barreiras para evitar o acidente. E quando os furos das fatias de queijo suíço se alinham, o acidente, o evento acontece. E ali foi uma série de eventos, mudanças de rota, de altitude que não foram cumpridas, programação e tudo mais, com uma falha também de monitoramento naquela região, né, uma deficiência. Professor Luiz, meu filhote mais velho é o meu mestre dessa questão de aviões. Então é ele que me conta desses negócios. Toda adora ficar vendo aqueles programas de documentário, aquela coisa toda. Se o piloto segue aqueles planos que estão sendo colocados, e até para o telespectador entender, quando você entra num avião e você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma linha imaginária, quase como se fosse uma via de mão e contramão do processo todo, né?
Só que é uma linha aí, vamos imaginar um plano, né, geométrico tridimensional, né, não um plano bidimensional. Então você tem altitude, você tem distância, ou seja, o piloto ele consegue inclusive ver o próximo avião que está à frente dele. Uma rota movimentada como Belo Horizonte-São Paulo, por exemplo. Por que, eu vou insistir nessa pergunta, por que ainda acontece do indivíduo fugir disso? É negligência? O quê? Como você colocou muito bem, né? A operação aeronáutica hoje ela é toda cercada de uma série de procedimentos, né, que mantém a segurança operacional. Né? Então, quando ocorre um acidente ou um incidente, né, é porque algo saiu do normal, dos padrões, melhor dizendo. Então, por exemplo, para fazer uma ligação com o caso do Gol, né? O transponder, né, juntamente com o TCAS, que eles trabalham juntos, são 2 sistemas, eles alertam o piloto caso haja uma aeronave em rota de colisão. Né? Então, esse tipo de tecnologia proporcionou que as aeronaves voassem mais próximas uma das outras. Né? Então, quer dizer, se você foge dessas condições de contorno seguras, foge dos procedimentos padrão, que seria ligar o TCAS, ligar o transponder, né? No caso estava desligado. Como o professor José Cândido colocou, foi até acidental, mas estava desligado, estava fora do padrão de segurança. Né? Acidentes podem ocorrer, como foi o caso do Gol. Né? Ou seja, existe um envelope, um pacote de segurança em que pilotos e máquina, né, têm que cumprir. Agora, voltando para o caso da Chapecoense, né? Já se comprova que o piloto boliviano ele estava fazendo esse mesmo procedimento. Né? Ele leva a seleção argentina no jogo de Belo Horizonte, com 14 minutos de folga. Lionel Messi, é nada para Lionel Messi recebeu agora há pouco tempo uma proposta de 350 milhões de euros pelo Manchester City. Né? Quando um ônibus com operadores, né, com boias frias de um canavial, ele cai, a gente não dá muita notícia disso. Quando o avião da Chapecoense cai, é essa comoção nacional. Então, existe infelizmente, uma diferença muito grande entre os seres humanos. Mas se um avião desse, como o viaduto da Batalha dos Guararapes, o Messi passou lá de baixo também, né? Morreram 2 pessoas. Esse sujeito, ele já não tinha que ter sido advertido? Sim. A gente vê que, muitas das vezes, a pessoa ela vai burlando o sistema e ela consegue, às vezes, enganar as pessoas. E quando você não consegue monitorar aquilo bem, né, você pode ter uma falsa impressão de segurança. Nesse caso, a gente vê que alguns despachantes já tinham anunciado que esse piloto ele cometia essas imprudências, alguma providência já deveria ter sido tomada. A gente não sabe a fundo como é que funciona a aviação boliviana, mas aqui no Brasil existe uma probabilidade muito pequena desse piloto ainda estar voando, porque aqui a gente tem nós tivemos 2 grandes tragédias, né? Nós tivemos um avião da TAM, tivemos um avião da Gol, e isso despertou muito a questão de se apertar essa fiscalização. E também para os grandes transportadores a própria consciência, porque são quantias expressivas, são várias vidas, isso envolve muita coisa quando acontece um acidente desse. Né? Então, a gente não sabe bem ao certo qual é a política de preservação, né, de prevenção de acidentes nesses outros países todos, mas o Brasil, a gente tem uma segurança que existe um trabalho muito forte. Pode acontecer? Pode, que todo sistema é falho, mas a probabilidade é muito menor. Professor Luiz, o sujeito que decola, por exemplo, do aeroporto Carlos Prates, numa aeronave pequena, ele tem que passar pelo mesmo procedimento, ele tem que dizer para o controlador, olha, eu estou saindo de Belo Horizonte, eu vou a Uberlândia, como é que funciona isso? O procedimento ocorre desde a decolagem de um 737, do Boeing 737, até de uma aeronave de pequeno porte. Então, ele é o mesmo, né? Esse é o comentário que eu fiz no início do programa, né? O que me assusta é esses dados serem apresentados, né? No momento da aprovação do plano de voo, serem avaliados, né? Foi levantada, inclusive, uma suspeita no momento e, mesmo assim, o plano foi aprovado. Porque já, pela leitura técnica do plano de voo, no caso do voo da LAMIA, já
poderia perceber que algo estava errado, né? Tinha algo errado ali. Mas o procedimento é o mesmo. Desde a aeronave tem uma pequena... contradição entre o tripulante que sobreviveu, né? Porque ele achava que o avião pararia em Cobija, né? No norte da Isso. Bolívia. Bolívia. Para reabastecimento, né? E não acabou não acontecendo, né? As pessoas às vezes... Se isso acontece no Brasil, por exemplo, então o sujeito, ele tem uma aeronave e aí ele precisa, vou colocar aqui, Caldas Novas em Goiás, mas ele precisa de passar em Uberlândia primeiro para abastecer. E ele não passa, ele tenta dar uma pernada ali. Chamariam, ô fulano, você está... É interessante ressaltar porque no momento em que ele apresenta o plano de voo para aprovação, isso é avaliado. Olha, a sua aeronave, ela tem autonomia para tantos quilômetros, né? Só que você está colocando combustível para muito menos, ou para menos, né? E você não está parando nesse intervalo, né? Onde que você vai parar? Ah, não, eu vou fazer um voo direto. Então, seu plano não está autorizado. Sim. Né? Ponto. O avião nem decola. Sim. Né? Então, é nesse sentido que a fiscalização, né, a ANAC, em conjunto com os demais órgãos de fiscalização aeroportuária, que faz um trabalho muito bacana de prevenção e de controle à segurança operacional. Né? Bom papo, vamos seguir no terceiro bloco várias outras dúvidas para a gente poder discutir. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.